E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Guilherme. Hoje vamos falar um pouquinho de como foi essa partida entre Atlético e Ceará. O Atlético que venceu por 3-1 e se consolida cada vez mais aí na briga pelo título do Brasileirão. O Atlético que entrou em campo com Everson no gol, Guga, Nathan Silva, Hever e Dodô na linha defensiva, enquanto Jair, Alan, Borreiro e Zaratio entraram no meio, Keno e Hulk fazendo essa dupla mais à frente aí. Na verdade, esse desenho, esse 4-4-2 que a gente vê aqui na imagem, apenas no papel, porque em campo o Atlético, na verdade, atuou no 4-2-3-1, 4-3-3, com o Keno bem aberto pela esquerda, o Borreiro pela direita, enquanto o Zaratio e o Jair circulavam pelo meio com muita mobilidade e muita liberdade de infiltração, de chegar na área, enquanto o Hulk era esse homem mais centralizado aí, fazendo a função do jogador no papel de falso 9. Na ordem cronológica do jogo, a gente vê que o Atlético sem a bola, desde o primeiro minuto, marcou o Ceará, principalmente nos momentos de tiro de meta, quando o time buscava construir o jogo com o goleiro, com seus zagueiros, o Atlético subia a marcação, fazia uma pressão alta e tentava tirar o passe principalmente pelo meio, pelo corredor central, como a gente pode ver exemplificado aqui, os dois zagueiros do Ceará bem abertos pelos corredores laterais, e os dois são os únicos que estão livres de marcação nesse momento de construção de jogo. Então o Atlético forçava essa bola chegar nesses dois jogadores, subia então sua pressão, forçando uma bola longa, ou esse passe de retorno, esse passe para trás aqui, ou para o zagueiro ou para o goleiro, para então continuar subindo sua pressão e forçar o erro dos jogadores. Já com a bola, o Atlético, que, como eu disse, o Keno jogou muito aberto pelo lado esquerdo, o Atlético adotou a estratégia de atrair o Ceará para o seu campo, com o Alan descendo entre o Hever e o Nathan Silva para fazer essa saída de três, essa saída de bola. Então eles ficavam circulando a bola ali sem muita pressa, atraindo os jogadores do Ceará, e no que esses jogadores eram atraídos, o Hever principalmente fazia o que ele tem de melhor com bola, o que eu acredito, que é esses passes longos, essa bola longa, esses passes nas diagonais, buscando principalmente o Keno. Ainda que isso acontecesse também pelo lado direito, mas o Keno foi possivelmente o jogador que foi mais acionado aí nesse primeiro tempo, e esse tipo de jogada aconteceu várias vezes. O Keno indo para um contra um, enquanto o Atlético atacava em igualdade ou superioridade numérica. Como a gente pode ver aqui na imagem, o Atlético atacando com 4 jogadores contra 4 defensores do Ceará. Aqui a gente vê mais uma vez o Atlético utilizando da sua marcação em bloco mais alto durante o momento de saída de bola do Ceará, momento de construção. Aqui nessa imagem especificamente foi um lance que até o juiz marcou pênalti, depois o lance foi para o VAR e o juiz voltou atrás, mas de qualquer forma vale destacar essa pressão do Atlético. A gente não tem aqui, não aparece na imagem, mas tem um jogador aqui marcando esse homem do Ceará. O Atlético que sobe sua marcação, encaixa e força esse passe para trás, como eu disse anteriormente, o que a gente chama de passe de retorno, e foi isso que aconteceu nesse lance. O zagueiro Luiz Otávio estava com a bola, o Hulk subiu nele, tirou a linha de passe desse homem que estava à frente, ele foi obrigado a tocar para o goleiro, colocou o goleiro aí numa fogueira danada, o goleiro quase perdeu a bola, tropeçou aí, se embaralhou todo com o Zaratio, e aconteceu esse lance aí que o juiz marcou o pênalti. De qualquer forma, é uma marcação, uma estratégia que o Atlético utiliza e que tem dado certo. A gente vê aqui agora já um momento que o Atlético tem a bola, confirmando mais uma vez o que havia sido dito, né, do Keno ser esse homem de jogar aí aberto, de jogar buscando um ataque, do homem do drible, e quando ele recebe a bola, a gente vê principalmente aqui nesse exemplo, ele atrai
3 jogadores do Ceará, enquanto o Atlético faz uma superioridade numérica dentro da área. Aqui a gente vê os 3 jogadores bem marcados, mas o Borreiro chega aqui com certo espaço bem longe do seu marcador. Então esse foi um tipo de estratégia utilizada aí pelo Atlético Mineiro a fim de chegar nesse último terço, nessa área, buscando o gol aí contra o Ceará. Já sem a bola, no primeiro tempo o Ceará não ofereceu tantos perigos assim contra o Atlético, mas vale destacar esse lance que a gente percebe que o Atlético busca pressionar o portador da bola. A gente vê aqui o portador da bola, se eu não me engano aqui é o Kleber, o centroavante do Ceará, cercado por 3 jogadores. Se a gente abrir um pouquinho mais aqui a zona, fica 3, 4, 5, 6 contra 2 jogadores. Mas, como consequência dessa pressão aqui, os jogadores do Atlético se esquecem do outro lado. E aqui o jogador do Ceará apareceu livre e quase abriu o placar aí nesse momento, que nesse lance em destaque o Everson salvou aí, o que poderia ter mudado o rumo do jogo, né? Mais uma vez o Atlético com bola, além dos momentos de construção que o Atlético buscava aí explorar os corredores laterais, principalmente com o Keno, o Atlético que usou muito da estratégia também de transitar quando roubava a bola, já transitar de forma bem rápida, bem direta, buscando chegar ao gol da forma mais rápida possível. Foi assim que o Atlético conseguiu chegar no primeiro gol. O Jair, que recebeu a bola e já acionou o Hulk, ainda que o Hulk estivesse numa situação de 2 contra 1, o lance em questão deu vantagem para ele, porque ele já estava correndo em direção ao gol e conseguiu chegar antes aí dos defensores e finalizar com a perna direita, abrindo o placar para o Atlético. Mais uma vez a gente vê aqui o Atlético com bola, o lance que originou o segundo gol do time, segundo gol do jogo também, o lance que começou pelo lado direito, após uma cobrança de lateral. O Atlético povoou bem ali a zona da bola, o Zarate teve uma participação especial, uma jogada individual muito bem construída por ele, e mais uma vez o Atlético explorando aí os lados. O Zarate fez a jogada individual, tocou para o Jair, e a gente vê aqui na imagem o Messias cometendo, no momento que ele comete o pênalti no Jair, e mais uma vez o lance foi para o VAR, mas o pênalti foi marcado e o Hulk converteu aí, marcando o seu segundo gol no jogo, um gol que deu uma certa segurança para o Atlético. Como a gente pode ver aqui, o tempo de jogo já estava indo para o intervalo, então o Atlético conseguiu ir para o intervalo com 2-0, e a gente vai ver que no segundo tempo adotou uma estratégia um pouquinho mais diferente, até por conta desse placar a seu favor mesmo. Como a gente pode ver aqui, já no segundo tempo, o Atlético com a vitória aí de 2-0, a vitória parcial de 2-0, e o Ceará que adotou uma estratégia diferente. O time que tinha entrado em campo com a linha defensiva de 4, o sistema de 4-2-3-1, no segundo tempo o treinador optou por colocar mais um zagueiro, e isso fez com que os laterais tivessem muita liberdade. Então o Ceará ficou um pouco mais com a bola no segundo tempo. Como consequência disso, o Atlético recuou um pouco mais o seu bloco, desceu um pouco mais o bloco de marcação, permitiu que o Ceará ficasse um pouco mais com a bola e explorou muito mais as transições ofensivas do que no primeiro tempo, do que a gente viu no primeiro tempo. Mas algumas falhas também aconteceram, ainda que não saíssem gol, mas vale a pena destacar, como nesse exemplo aqui a gente tem o Atlético que, por não estar marcando no bloco tão alto, com aqueles encaixes individuais, aqui se fez 2 linhas de 4, e a gente vê esse espaço entre linhas, os 2 jogadores do Ceará chegando com muita liberdade, essa segunda linha do Atlético aqui voltando com uma tranquilidade que não é o ideal. E isso aconteceu mais de uma vez. A gente vê o Alan
voltando, caminhando, sem tanta preocupação na marcação assim. Talvez é uma consequência até do placar mesmo. Mas o Ceará aqui no segundo tempo levou um pouco mais de perigo e o jogo poderia ter sido um pouco mais diferente. Se o time tivesse conseguido chegar no gol, talvez diminuído aí no começo do segundo tempo para 2-1, a gente teria outro jogo, um jogo um pouco mais movimentado a favor da equipe do Ceará. Aqui com a bola a gente vê o Atlético mais uma vez em transição ofensiva, em um lance que quase saiu o gol. Como a gente tinha visto antes, o Atlético que jogou num bloco um pouquinho mais baixo nesse segundo tempo. Nesse lance em questão a gente vê que o Borrero ele recuperou a bola, já aciona o Hulk, assim como no primeiro gol, né, que o Jair acionou o Hulk. Aqui ele na verdade tabelou com o Hulk e saiu na cara do goleiro. Podia até ter optado pelo passe, a gente viu o Hulk chegando aqui sozinho, mas ele tentou encobrir o goleiro e não conseguiu marcar o gol. Mas isso reforça mais uma vez como o time adotou essa estratégia, principalmente no segundo tempo. Mais uma vez, reafirmando o que a gente tinha comentado sobre esse bloco baixo do Atlético. Antes era o Hulk que fazia esse primeiro combate aqui na frente, e a partir do momento que o Diego Costa entrou e com a saída do Hulk, que saiu lesionado, ele foi esse homem a fazer esse primeiro combate, essa primeira linha de marcação aqui, enquanto o Atlético postava numa linha um pouco mais baixa. Aqui dá para a gente ter uma ideia da altura do bloco que o Atlético jogou nesse segundo tempo, enquanto no primeiro tempo a gente viu o time num bloco mais alto, marcando bem alta a equipe do Ceará, pressionando com encaixes individuais. Aqui no segundo tempo a gente já vê o time um pouco mais recuado. Mas é uma coisa, acredito que natural do jogo, que o Atlético aqui a gente já vê 34 minutos, 2-0 no placar. As transições estavam de certa maneira dando certo, o Atlético estava chegando, como a gente viu no lance do Borrero, poderia ter feito mais um gol. E a gente vê que o Atlético conseguiu chegar ao terceiro gol também em transição. Aqui foi uma bola roubada perto do meio campo e em uma jogada individual do Nacho ele conseguiu achar o Diego Costa nas costas do marcador e ele conseguiu aí fazer o terceiro gol do Atlético, terceiro gol da partida. Na imagem a gente destaca o Sacha, que na minha opinião foi muito importante nesse gol, ele que estava sendo marcado direto por esse jogador do Ceará aqui nas suas costas, mas ao antecipar o seu marcador, ele chamou a atenção do zagueiro aqui do Ceará que estava marcando o Diego Costas, e então esse zagueiro do Ceará, atraído pelo movimento do Sacha, se movimenta para marcar, para fechar essa linha de passe aqui entre o Nacho e o Sacha, então ele abre um espaço nas suas costas, o Diego Costa consegue aí finalizar de primeira e marcar o terceiro gol do Atlético. Mas mais uma vez foi um lance que se iniciou com a transição, após o Ceará perder a bola ali próximo do meio campo, e foi uma estratégia que deu certo, né? A gente consegue ver que no primeiro tempo conseguiu surtir efeito, a gente viu o gol do Hulk. No segundo tempo, mais uma vez, o Atlético consegue fazer mais um gol dessa maneira. Então, são estratégias utilizadas pelo Cuca aí que demonstraram ser eficientes. Para finalizar, a gente tem o gol do Ceará já no final do jogo. Mais uma vez, o Ceará chegando na área. Aqui foi um lance de bola parada, mas a gente vê que os jogadores do Atlético, como a gente viu antes no começo do vídeo, os jogadores do Atlético com um olhar atento aqui na bola, muitos homens aqui próximo do portador da bola, ainda que seja em bola parada, mas mais uma vez a desatenção, os jogadores deixaram o zagueiro Gabriel subir sozinho e diminuir o placar para a equipe do Ceará. Então, vale destacar esses pontos, tanto o Atlético com bola e sem bola, esses momentos de desatenção que poderia ter mudado a partida, né? A forma como a partida foi acontecendo, mas de qualquer forma vale destacar
as estratégias utilizadas pelo Atlético, que conseguiu mais uma vez vencer dentro de casa, ainda que adotasse uma estratégia no segundo tempo, principalmente, de jogar um pouco mais recuado, optando pelo Ceará ficar um pouco mais com a bola, mas o time conseguiu somar mais 3 pontos, se mantém na liderança do campeonato e continua aí firme e forte na briga pelo título do Brasileirão. Bom, pessoal, essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam, algum ponto que vocês perceberam, talvez, durante essa partida. Fiquem ligados aí no nosso canal. Em breve tem mais vídeos aí, mais análises para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço.